Transtorno da personalidade evitativa, um transtorno do cluster C. Esse transtorno, ele apresenta os critérios diagnósticos do contexto categorial, DSM-4-TRE, DSM-5, e também o diagnóstico especificado pelo traço do DSM-5. Nós vamos ver ambas as categorias diagnósticas. Então, dentro do modelo categorial, um padrão invasivo de inibição social, sentimento de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa, que começa no início da idade adulta e está presente em uma variedade de contextos, indicado por pelo menos 4 dos seguintes critérios. Então, esse é um transtorno, antes de eu começar, que ele tem muita semelhança e sobreposição com o transtorno de ansiedade social. No entanto, caso ambos os critérios sejam diagnosticados, a gente pode fazer o diagnóstico de comorbidade, incluindo ambos os transtornos na avaliação. Então, a característica central desse transtorno envolve uma ideia de inadequação, de defeito, de inferioridade, a ideia de que eu não sou boa o suficiente, e se as pessoas me conhecerem de verdade, elas não vão gostar de mim. Então, que eu preciso manter um distanciamento em relação às outras pessoas para que elas não saibam quem eu sou. E aí, envolve um medo muito grande de ser rejeitado. Então, esse distanciamento é para que as pessoas não me conheçam como eu sou de fato e não me rejeitem ou me abandonem. Mas no final das contas, eu acabo ficando sozinho e isolado. Vamos para os critérios então. Critério 1, evita atividades ocupacionais que envolvam contato interpessoal significativo por medo de críticas, desaprovação ou rejeição. Então, vamos ver a diferença para o esquizoide. O esquizoide, ele pode evitar atividades ocupacionais que envolvam muito contato interpessoal, sim, mas não por medo de crítica, desaprovação, porque ele não se importa, ele não se sente afetado por essas críticas, ou ele não tem medo de ser rejeitado, ele não tem prazer nas interações, ele não quer interagir. Já a personalidade evitativa, ela vai ter esse receio excessivo de ser criticado, rejeitado ou desaprovado. Então, ela vai evitar trabalhos em que isso possa acontecer. Reluta envolver-se com pessoas a menos que tenha certeza de sua estima. Então, envolver-se em relacionamentos, amizades, a não ser que ela tenha certeza de que ela não vai ser rejeitada, de que essa pessoa vai gostar dela, vai aprová-la, a tendência é que ela não se envolva. Mostra-se reservado em relacionamentos íntimos, em razão do medo de ser envergonhado ou ridicularizado. Então, essa personalidade, a pessoa também pode guardar coisas de si mesma, como a gente viu no paranoide. Mas no paranoide vem de um medo de que essas informações sejam usadas contra. Na personalidade evitativa, o medo é que descubram os meus defeitos, me envergonhem ou me ridicularizem. Então, eu não falo muito de mim, eu não me mostro muito íntima das pessoas, porque assim elas não vão me conhecer e não vão me rejeitar. Preocupação com críticas ou rejeição em situações sociais. Então, aqui a gente tem aquela sobreposição que eu falei com a ansiedade social, porque ela pode até lidar, mas ela fica aqui, será que estão gostando de mim? Será que não vão me avaliar? Será que não vão me criticar? Será que eu não vou dar uma bola fora? Será que eu não vou falar bobagem? Inibição em novas situações interpessoais em virtude de sentimentos de inadequação. Então, elas vão se sentir tímidas, retraídas, inibidas com esse receio de ser inadequada. Então, se eu sou inadequada, é melhor eu ficar quieta, não chamar atenção, não fazer muitos movimentos, porque aí não vão ver que eu sou inadequada. Vê a si mesmo como socialmente inepto, sem
atrativos pessoais ou inferior. As pessoas com esse transtorno se veem sem graça, sem atrativo, inferior em relação às outras pessoas. Extraordinariamente reticente em assumir riscos pessoais ou envolver-se em quaisquer novas atividades, porque estas poderiam ser embaraçosas. Então, ela acaba mantendo um status quo, ela acaba mantendo a vida dela muito dentro de uma zona de conforto para não se expor e assim não ser ridicularizada, assim não passar vergonha, assim não ser exposta. Os critérios especificados pelo traço conforme o DSM-5. Prejuízo moderado ou grave no funcionamento da personalidade, manifestado por dificuldades características em 2 ou mais das seguintes 4 áreas. Identidade. Baixa autoestima associada à autoavaliação como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior. Sentimentos excessivos de vergonha. Então, como que a pessoa se vê? Qual que é a identidade dela nesse transtorno? Ela tem uma baixa autoestima, ela se vê de uma maneira muito negativa, como sendo inferior, não tendo qualidades, não tendo atributos, e ela sente vergonha de si mesma. Se eu fizer um link com a terapia do esquema, eu vou pensar no transtorno de defectividade e vergonha, que se encaixaria muito bem nesse aspecto da identidade. Se eu pensar nesse sentimento excessivo de vergonha, eu vou me lembrar de técnicas da terapia focada na compaixão, que vão lidar muito fortemente com a autocrítica e com os sentimentos de vergonha. Autodirecionamento. Padrões irrealistas de comportamentos associados à relutância em buscar objetivos, assumir riscos pessoais ou participar de novas atividades que envolvam contato interpessoal. Por que padrões irrealistas? Porque elas veem os outros de uma maneira idealizada, de uma maneira que, nossa, olha como aquela pessoa é segura para falar, olha como ela sabe se vestir bem, olha como ela se sente segura, tranquila. Então, ela tem uma visão dos outros que não é real, né? É a famosa questão das redes sociais, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, ela estabelece alguns padrões para ela de como ela deveria ser, mas que ela não é, que não são reais. E aí o que ela faz? Ela fica na zona de conforto para não expor essas inadequações. E aí ela acaba não indo em direção àquilo que é relevante e significativo para ela. E aí, eu acho interessante, tem um filme que eu gosto bastante, que se chama Dois Irmãos, lançado esse ano pela Disney. E o menino, ele não conheceu o pai faleceu, acho que a mãe dele estava grávida ainda, ou ele era pequeno, não me lembro. E aí ele fala, ele encontra com um colega de faculdade do pai, e esse colega de faculdade diz que o pai era muito seguro, que ele usava umas meias coloridas e todo mundo admirava essa segurança dele. E o menino se sente muito inseguro. E aí ele conversa com a mãe, fala, mãe, papai era seguro? Ela, não, meu filho, ele lutava todos os dias para se sentir seguro, né? Então, às vezes a gente tem esse outro idealizado quando na verdade ele não corresponde, e a gente se compara com esse outro, colocando a gente aqui e o outro aqui, e aí acaba diminuindo a nossa expectativa, os nossos objetivos, por acreditar que a gente nunca vai chegar lá. Empatia. Preocupação e sensibilidade à crítica ou rejeição, associadas à inferência distorcida das perspectivas dos outros como negativas. Então ele acredita que os outros vão olhar para ele e vê-lo como inferior, como derrotado. Intimidade. Relutância em envolver-se com pessoas a menos que esteja certo de ser benquisto. Reciprocidade diminuída nos relacionamentos íntimos devido ao medo de passar vergonha ou ser ridicularizado. Então, o próprio nome já diz: personalidade
evitativa. Ele vai evitar relacionamentos íntimos, ele vai evitar estar muito próximo a alguém, por medo de que alguém, conhecendo como ele é, vai ver os defeitos e então ele possa ser ridicularizado ou que ele vai se sentir envergonhado. B. 3 ou mais dos 4 traços de personalidade patológicos a seguir, um dos quais deve ser ansiedade, que é um aspecto da afetividade negativa. Sentimento intenso de nervosismo, tensão ou pânico, frequentemente em reação a situações sociais. Preocupação com efeitos negativos de experiências passadas desagradáveis e possibilidades futuras negativas. Sentir-se temeroso, apreensivo ou ameaçado pela incerteza. Medo de passar constrangimento. Então, aquilo que a gente viu lá na ansiedade social, que é a ruminação pós-evento. Será que eu falei bobagem? Será que eu dei bola fora? Será que estão pensando naquilo que eu fiz? E aí, se cometeu alguma pequena gafe, algum pequeno erro, se massacra, né? Porque aí fica remoendo, fica relembrando. E aí vem o aumento da ansiedade. 2. Retraimento, um aspecto do distanciamento. Reserva nas situações sociais. Evitação de contatos e atividades sociais, ausência de início de contato social. Então, o nome do transtorno já diz isso, né? Personalidade evitativa. Essa retração social, esse isolamento social. Anedonia, um aspecto do distanciamento. Falta de prazer, envolvimento ou energia em relação às experiências de vida. Déficit na capacidade de sentir prazer ou se interessar pelas coisas. Vamos pensar. Em geral, a maioria das situações prazerosas envolvem outras pessoas. Festas, aniversários, férias. Imagina o nível de prazer que a pessoa vai conseguir sentir se ela fica constantemente escaneando o ambiente em relação a pistas de desaprovação ou rejeição. O quanto que ela vai conseguir aproveitar o momento, relaxar, ser ela mesma. Não vai, né? Então, ela vai ter dificuldade em sentir prazer nas experiências de vida por não conseguir relaxar e desfrutar o momento. Evitação da intimidade, um aspecto do distanciamento. Evitação de relações próximas ou amorosas, de vínculos interpessoais e de relações sexuais íntimas. Então a pessoa ela vai evitar essa proximidade, essa intimidade, para que ela não seja desaprovada ou rejeitada. A visão de si: socialmente inferior, desajeitado, indesejado, indigno de amor e defeituoso. E aí, eu citei o filme Dois Irmãos porque eu me lembrei que a visão que ele tem dele mesmo é bem essa. Então tem uma cena, né? Ele tá fazendo aniversário de 16 anos no dia em que o filme se passa, e a mãe dele fala para ele convidar alguns amigos para irem na casa dele. E aí, com muita dificuldade, com muito sofrimento, ele vai lá e ele convida de uma maneira pouco habilidosa socialmente. E por surpresa dele, as pessoas aceitam e ele tipo, nossa, você sabe o meu nome, né? E aí, tá bom, combinado. Aí chega o irmão dele. E ele tem vergonha desse irmão. Esse irmão aparece com um carro muito velho, a Guinevere. E aí ele faz um pouco de fiasco. Ele fala, vambora, festa cancelada. Eu lembrei que não tem mais festa. Então eu me lembrei assim que ele se vê como inferior, como desajeitado. Vejam que ele não pensa que alguém pode saber o nome dele, que alguém se interessaria por ele a ponto de saber quem ele é. A visão dos outros. Os outros são críticos, depreciadores, superiores e insensíveis. Então lembra aquela ideia, né?
eu tô aqui. Aquela frase é o cocô do mosquito do cavalo, né? Uma coisa assim. Então os outros são o máximo e eu sou uma merda, e eu não sou ninguém, eu não sou nada. Os outros vão me criticar. As principais crenças. Se as pessoas me notarem, vão me rejeitar ou humilhar. Ninguém se importa comigo. Não tenho nada de bom. É terrível ser rejeitado, rebaixado. Não consigo tolerar sentimentos desagradáveis. E aí, a gente vai ver um outro tipo de evitação, que é a evitação emocional e, muitas vezes, a evitação cognitiva. Como eu tenho muito medo de ser rejeitado e de que as pessoas descubram quem eu sou, eu faço uma evitação comportamental. Eu me mantenho longe das pessoas. Como eu me sinto sobrecarregado por essas emoções que decorrem da ideia de que eu não sou bom o suficiente, de que eu sou defeituoso, eu faço uma evitação emocional. Eu não quero sentir essa sobrecarga, essa descarga emocional. Então eu tento não sentir. E aí também eu tento não pensar que eu sou essa merda que eu penso que eu sou. Evitação cognitiva. Qual é a ameaça? Fica aquela tensão. Ser descoberto como uma fraude. Porque eu crio uma casca de quem eu sou. Eu deixo as pessoas me conhecerem até a página 2. E se elas chegarem na página 3? Elas não vão gostar daquilo que elas vão ver. E elas vão descobrir que eu sou uma fraude. Ser menosprezado, rejeitado, depreciado. As principais estratégias: evitar situações em que possa ser avaliado. O afeto é a disforia, que é uma combinação de ansiedade e tristeza. Bom, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, entendendo que ele pode ter questões parecidas com outros transtornos, mas também que a gente pode identificar, talvez, a comorbidade com algum dos transtornos. Então, a personalidade evitativa versus a ansiedade social. Nesse caso, eu posso ter também a comorbidade, mas eu tenho que fazer o diagnóstico diferencial. E esse trecho é tirado do livro Beck, Davis e Freeman. A ansiedade social tem algumas pessoas íntimas com as quais se sentem relaxados. Então, assim, na ansiedade social, eu vou ter mais dificuldade numa apresentação, numa situação de desempenho, numa situação em que eu esteja com pessoas desconhecidas, mas na minha família, com pessoas próximas, com amigos próximos, eu consigo relaxar. Na personalidade evitativa, ela tem uma dificuldade de mostrar quem é, inclusive para pessoas próximas. Então, esse senso de intimidade pode acontecer na ansiedade social e é mais difícil de acontecer na personalidade evitativa. Personalidade evitativa versus pânico. A evitação no pânico e na agorafobia decorrem do medo de ataques de pânico e das sensações decorrentes dos ataques. Na personalidade evitativa, a evitação decorre do medo de ser criticado ou rejeitado. Então, no pânico, com a agorafobia ou na agorafobia, eu posso começar a evitar algumas situações, mas essa evitação vem, e se eu tiver um novo ataque de pânico? Aqui não, aqui vem do medo de ser criticado ou rejeitado. Transtorno de personalidade evitativa versus o transtorno de personalidade dependente. A dependente vê os outros como fortes e capazes de cuidar dela. A evitativa vê os outros como críticos e rejeitadores. Então, em ambas, eu posso ter uma visão idealizada dos outros, mas na dependente, a idealização vem de que essa pessoa é tão maravilhosa, tão forte, e eu preciso dela para cuidar de mim. Na evitativa, vem uma idealização, mas uma idealização no sentido de exagerar as qualidades, os atributos dos outros e menosprezar as próprias habilidades.
personalidade evitativa versus esquizoide e esquizotípica. Nesses dois outros transtornos, eu também tenho isolamento social, né? Mas o evitativo, ele quer a aceitação e relacionamentos próximos. E na esquizoide e esquizotípica, eles preferem o isolamento social. Então, uma coisa que a gente tem que ter clareza. O evitativo, apesar dele ser isolado, ele gostaria de fazer parte. Ele quer se sentir amado, ele quer se sentir pertencente. Mas ele se isola porque ele tem certeza de que se ele se aproximar, ele vai ser rejeitado. Então, ele se mantém isolado, mas o desejo de fazer parte, ele existe. Bom, a prevalência de 0,5% a 1% da população geral. Possíveis predisponentes: esquiva na infância alguma doença física deformante, então alguma coisa que fez ele se sentir inadequado, inferior, não sendo bom o suficiente. Convívio com pessoas críticas e rejeitadoras. Então, pessoas que, olha esse cabelo, olha essa roupa, se veste direito, senta direito, você não estuda o suficiente, você é um preguiçoso. Então, a gente tem pais e mães muito críticos que apontam muito defeito, que nada é bom o suficiente. Isso pode estar na base de uma personalidade evitativa. Especialmente se esses cuidadores têm um papel social importante e esse filho ou essa filha tem que ser apresentado como sendo alguém bom, perfeito, dentro desses padrões, aí essa sensação de não ser bom o suficiente, de ser inferior e de ter que esconder quem é de verdade. E aí a gente vai ver uma excessiva autocrítica. E aí, dentro da terapia focada na compaixão, a gente trabalharia com a perspectiva da Christine Neff, que vai trabalhar a autocompaixão em relação à autocrítica e também as outras questões do Gilbert para a compaixão para si. Então, a intervenção. Superar a evitação. Essa é a questão central e fundamental desse transtorno. Mostrar o papel da evitação na manutenção dos problemas. Porque o que acontece? Eu quero interagir, mas eu me isolo, eu me resguardo no meu isolamento. Quando eu não me exponho, eu não tenho a possibilidade, a oportunidade de rever o que os outros realmente pensam de mim. Porque eu parto da perspectiva, da expectativa de que eles vão me rejeitar. Então eu me isolo. Mas e se eu me afiliasse? E se eles descobrissem quem eu sou de verdade? O que aconteceria? Então eu perco a oportunidade de ser amado e gostado apesar dos meus defeitos, sendo quem eu sou. Tem uma metáfora bem interessante, que é a metáfora do jarro de barro. Então, um homem, ele carregava todos os dias, ele ia até um rio levar água para o patrão. E ele tinha um jarro de barro em cada lado, em cada extremidade de uma vara. Ele enchia esses 2 jarros e levava para o patrão. E um dia, um dos jarros, um jarro tinha uma rachadura e o outro estava perfeito, intacto. E esse jarro intacto riu do outro e falou: você é imperfeito, você não cumpre bem a sua função, você só chega com metade da água, você só faz metade do seu trabalho, enquanto eu cumpro perfeitamente a minha função. E o jarro rachado ficou muito triste e pediu desculpas para o rapaz que levava a água. E aí ele disse: observe bem o caminho, veja o lado que eu carrego você e veja o que tem nesse caminho. Então era um caminho repleto de flores. E ele disse: sabendo que você tinha essa rachadura, eu peguei o lado que eu sempre carregava você e plantei sementes de flores.
e todos os dias eu colhia flores para levar para o meu patrão enfeitar a mesa dele. Se você não tivesse essa rachadura, nós não teríamos essas flores que foram regadas por você ao longo do caminho e que não enfeitariam a mesa do meu patrão. Então, quer dizer, cada um tem as suas características idiosincráticas. Aprender a aceitar, respeitar nossas qualidades, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossos defeitos, né? Então, quando eu evito, quando eu não olho, quando eu não encaro para quem eu sou de verdade, com todas as minhas qualidades e com todos os meus defeitos, eu não me aceito e eu não permito que os outros me aceitem. Avaliar os benefícios de curto prazo, diminuição da disforia versus longo prazo, manutenção de emoções desagradáveis, prejuízos nos relacionamentos que se mantêm distantes emocionalmente, manutenção das crenças sobre si e sobre os outros, etc. Então, no curto prazo, a evitação diminui a disforia. Ufa, estou protegido, estou em segurança. Ninguém vai descobrir quem eu sou de verdade. Os meus defeitos, os meus segredos estão guardados. Então, no curto prazo, eu sinto um alívio, eu sinto uma redução da disforia. No longo prazo, eu mantenho essa ansiedade de que os meus defeitos serão descobertos, eu não tenho relações próximas, íntimas, recíprocas, eu não permito que o outro me ame como eu sou de verdade e eu continuo me vendo como uma porcaria. Fazer uma hierarquia que lista temas dolorosos para o paciente abordar na sessão. Lembra das outras formas de evitação emocional e cognitiva? Então é muito provável que o paciente ele não queira se olhar no espelho, que ele não queira se desnudar na terapia. Como assim? Que ele não queira tirar essas máscaras que ele criou para interagir com os outros e encarar tudo que ele é, com as coisas boas e ruins. Então, a gente pode fazer uma lista com o paciente de temas que para ele são difíceis abordar na sessão, que é difícil falar. Por exemplo, uma situação em que ele foi rejeitado de fato, né? Quando meu namorado, a minha namorada terminou comigo, eu sofri muito, ali eu tinha certeza que eu era uma porcaria, que eu ia ficar sozinho para sempre, que não adiantava o que eu fizesse, ninguém nunca ia gostar de mim. Então, pode ser um tema para eu trabalhar, né? Ou, por exemplo, meus amigos, né? Eles têm roupas mais bacanas, eles sabem combinar bem as roupas. Eu, por mais que agora eu tenha dinheiro para comprar roupas melhores, eu não sei combinar, não sei comprar, não importa quantas roupas eu compro, eu sempre pareço desengonçado, desajeitado. Então, vamos falar sobre isso, né? Então, escolher temas que para o paciente são difíceis de falar, mas o fato dele falar sobre isso na sessão já é uma intervenção e já é uma exposição. Se eu permito que ele faça essa evitação e fale só de temas agradáveis, a terapia ela não evolui. Revisa a expectativa que o paciente tem sobre a reação do terapeuta. Então, talvez ele acredite que ele é tão inadequado, que ele é tão ruim, que até o terapeuta vai rejeitar, que o terapeuta vai avaliá-lo de uma maneira muito crítica, que o terapeuta vai se envergonhar dele ou vai se decepcionar com ele. Então, às vezes, ele não cumpriu um experimento ou ele acabou se isolando numa situação. Então, eu posso perguntar para ele, eu posso dizer: como você acha que eu reagiria se você me contasse o que aconteceu? A gente pode ir por partes, você vai me contando algumas partes, avalie a minha reação e se você se sente confortável a partir da minha reação em contar o que aconteceu posteriormente. Por exemplo, o Beck, né? No livro do Beck,
Ele traz um exemplo do capítulo da personalidade evitativa, de que o filho estava fazendo aniversário e o pai tinha que interagir com os pais dos amigos e ele se sentiu tão sobrecarregado, tão impactado por essa interação que ele não conseguiu e ele foi para o quarto. E aí ele desceu na hora dos parabéns. E aí ele tava com uma autocrítica muito grande, dizendo: eu deveria ter ficado lá, eu deveria ter participado da festa do meu filho, eu deveria ter ajudado a minha esposa, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido. Então ele sentiu uma autocrítica muito grande. E ele achou que o terapeuta teria se decepcionado com ele, porque eles trabalharam ativamente na terapia esse momento da festa, as dificuldades que ele teria, como ele poderia lidar com essas dificuldades, e ele conseguiu apenas parcialmente. E ele partiu da perspectiva de que o terapeuta se sentiria decepcionado com ele. E aí o terapeuta disse isso. Bom, quem sabe você me conta um pouquinho e aí você vai avaliando a minha reação. E aí ele foi contando e o terapeuta normalizou. O que é normalizar? É trazer a ideia da humanidade comum, né? Que a Neff coloca na autocompaixão. Eu entendo como foi difícil para você. Eu sei como foi esmagadora a sensação de estar ali se sentindo avaliado, julgado como um do centro das atenções, e é natural que você tenha se sentido dessa maneira. E é natural que você tenha se sentido tão sobrecarregado que você saiu da situação. Mas que bom que você conseguiu voltar. Que bom que, apesar de toda a dificuldade, você esteve ali para cantar os parabéns e para receber os pais dos amigos do seu filho. E a gente vai trabalhar para que um dia você consiga ficar a festa toda. Então, o terapeuta validou, acolheu essa dificuldade e mostrou uma evidência contrária de que ele seria crítico. E depois ele avalia. Da expectativa que você tinha, da forma como eu ia reagir e da maneira como eu reagi de fato. Como você compara? Eu critiquei como você esperava? Isso mostra que talvez você possa ir mostrando aquilo que você considera como seus defeitos para mim, para que eu possa te ajudar a vencer as tuas dificuldades. Elaborar práticas de tolerância emocional e superação das experiências de evitação fora do consultório. Por exemplo, se manter em uma conversa difícil. Então, por exemplo, talvez dentro de uma hierarquia de exposição, para mim é muito difícil conversar com o meu chefe. Eu tenho a sensação que ele está pensando que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, que eu não sou boa o suficiente, que se eu falar com ele e mostrar as minhas ideias, ele vai ver que eu sou péssimo. Então, eu só converso com ele quando eu estiver com mais pessoas, eu falo o mínimo possível. Bom, então que tal na hora que o seu chefe estiver lá, na hora do intervalo, na hora do cafezinho, você vai lá e puxa um assunto com ele. Tenta ficar ali 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, né? E aumentando gradativamente esse tempo. Pensar por um tempo determinado sobre os problemas e dificuldades, né? É se desnudar para si mesmo. Eu penso que eu não sou bom, eu penso que as pessoas não gostam de mim, eu penso que eu não tenho atrativos. Por que eu penso isso sobre mim mesmo? A partir da minha história de vida, por que essas ideias vêm na minha cabeça? Então, o fato de pensar sobre isso é uma exposição e é uma intervenção. Desenvolver habilidades de autoexpressão, assertividade e negociação de conflitos. Porque muitas vezes, para evitar se expor, ele pode se subjugar, ele pode se submeter. Ele pode achar que os seus argumentos não são bons o suficiente. Então, a gente vai treinar como ele vai se posicionar, mesmo que ele se sinta inseguro para fazer isso.
E vamos fazer isso com técnicas de roleplay. Discussão de experiências precoces sobre a origem do transtorno e da evitação. Então, lembra que eu falei a ideia de ter tido uma pessoa muito crítica, muito punitiva? Então, a gente pode fazer técnicas de imagem mental com a pessoa crítica. Então, o teu pai está dizendo que tem vergonha de você, que você é o filho que não é o filho que ele gostaria de ter tido, que você é mole, que você é preguiçoso, né? Então, a gente traz uma cena nessa tona e aí o paciente vai narrando. Eu tenho 7 anos, o meu pai grita comigo, eu sinto muito medo. Posso entrar na cena? Aí o terapeuta entra na cena. Pai, você está sendo inadequado, você não deveria falar assim com o teu filho, ele é apenas uma criança, ele tem muitas coisas para aprender e você está fazendo muito mal a ele falando essas coisas. Então, eu ponho limites nesse cuidador e acolho aquela criança vulnerável. Tá tudo bem, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, você é especial, você tem muitas qualidades. O seu pai tá frustrado com a vida que ele tem, ele tinha expectativas em relação a você por conta de coisas que ele não fez na vida dele. Claro que isso vai depender do caso, do contexto, mas eu só tô dando um exemplo de como poderia ser essa validação. A técnica da cadeira com diálogo entre adulto saudável do paciente e a pessoa crítica, né? Então, uma técnica muito bacana, onde o paciente vai falar para a cadeira vazia que representa aquela pessoa crítica sobre como foi para ela, como ela se sentiu ser criticada, ser menosprezada por tanto tempo. O adulto saudável do paciente vai acolher a criança vulnerável, cada um na sua cadeira. Então, múltiplas possibilidades para a gente trabalhar de forma vivencial essa história de vida com situações críticas. Ressignificação. Por que o outro foi crítico ou rejeitador comigo? Deveu-se a questões intrínsecas a mim? Ou seja, eu era defeituoso, eu era inadequado, eu era estúpido, eu era burro? Ou a questões de vida da outra pessoa? Meu pai estava desempregado, ele estava preocupado financeiramente, ele queria ser um grande jogador de futebol e aí ele se machucou, teve uma lesão, a carreira dele foi interrompida e hoje ele tem uma expectativa sobre mim, mas não era o que eu queria para mim. Enfim, então a gente vai separar um pouquinho, né? Por que esse cuidador crítico era tão crítico? Por questões da história de vida dele ou por defeitos e dificuldades do paciente. E a mente compassiva, o adulto saudável cuidando da criança vulnerável, daquela criança que foi criticada, massacrada, magoada. Uma hierarquia de autorrevelação, escolher pessoas de confiança, definir temas de autorrevelação e estabelecer para quem vai revelar o quê. Nesse caso, de uma maneira semelhante ao que vimos para o transtorno de personalidade paranoide, mas lá o objetivo era que o paranoide descobriria que as pessoas não usariam o que ele fala contra ele. Aqui o objetivo é descobrir se, apesar de eu ser quem eu sou, ou sendo quem eu sou, e a pessoa me conhecendo verdadeiramente, ela vai fugir ou ela vai ficar e me aceitar. Então, o objetivo aqui é contestar essa crença, né, via um experimento comportamental de que se o outro me conhecer, então ele vai me rejeitar. Diário de experiências sociais positivas, então ele vai anotar, ele vai escrever situações onde ele falou um pouco mais, onde ele se expôs um pouco mais, e isso foi bacana, ele foi bem recebido. Lista dos enfrentamentos realizados e o desfecho. Então, eu fui na festa, eu dei minha opinião, eu conversei com as pessoas, eu olhei elas nos olhos e aí a festa foi agradável. Quando eu vi, eu me desarmei, eu fiquei menos apreensivo, menos ansioso. Aprofundar os relacionamentos existentes, né? Então,
tornar-se mais íntimos, ligar para as pessoas, convidá-las para fazer coisas, falar sobre si mesmo e estabelecer novas amizades. No trabalho, na vizinhança, expressar preferências e opiniões. Todo mundo quer pizza de calabresa. Gente, a gente pode pedir meia-meia? Eu gosto tanto de pizza de marguerita. Pode ser hoje? Ai, marguerita, que odeio essa pizza. Então você se incomodaria se eu não dividisse a pizza de calabresa com vocês e pedisse uma de marguerita individual? Então quer dizer, antes, o que vão pensar de eu gostar de pizza de marguerita? Não, deixa eu comer calabresa mesmo. Não, legal, vocês gostam, eu tô a fim de comer outra, tudo bem? Então, começar por coisas que aparentemente podem ser vistas como pequenas, mas que para o paciente são muito difíceis dele conseguir e dele alcançar. E aqui um caso clínico para ilustrar um pouquinho esse transtorno. Laís tem 24 anos, buscou atendimento por estar se sentindo triste e desanimada. Relata que perdeu a vontade em fazer coisas que habitualmente lhe davam prazer. Ela está no último ano da faculdade de Direito. Laís queixa-se de ter perdido 2 anos no cursinho até conseguir passar no vestibular. Compara-se muito à irmã mais velha, que entrou direto para a faculdade de medicina. O pai também é médico e esperava que a filha seguisse a mesma formação. Mas, segundo Laís, ninguém acreditava que ela seria capaz de ser aprovada no vestibular. Ela sentia que, para o pai, ela era sempre menos inteligente, menos bonita e menos interessante que a irmã. Laís sempre foi tímida e tinha poucos amigos, enquanto a irmã era extrovertida e estava sempre rodeada de pessoas. Laís teve apenas um relacionamento, que aconteceu de forma virtual por 1 ano. Eles se conheceram em um grupo de jogos de internet, o passatempo favorito de Laís. Demorou muito até que ela tivesse coragem de se mostrar na webcam, mas, devido ao receio dela de um encontro, o relacionamento não se manteve. Relata uma melhor amiga, mas diz que serve mais como fonte de desabafo para a amiga, pois quase não fala de si. Tem medo que a amiga descubra que ela não é interessante e faz de tudo para que a amiga goste dela. Deixou de disputar uma vaga de estágio que queria muito, por medo de ter um desempenho desprezível na avaliação. Assim, candidatou-se a um estágio que sempre sobrava vagas, para não concorrer com ninguém. Nas avaliações em grupo, que envolvem debates, Laís se prepara com bastante antecedência, mas com medo de falar alguma estupidez, fica em silêncio. Depois sente raiva de si mesma quando alguém fala o que ela havia planejado dizer e percebe que deveria ter tido coragem para falar. Então a gente vê aqui no caso da Laís os prejuízos que ela tem decorrente da visão de si mesma como inadequada, não interessante, não inteligente o suficiente. Essa expectativa do pai, né, uma irmã mais sociável, com desempenho acadêmico, que é aprovada no curso de medicina. Então, muitas vezes os cuidadores eles comparam os irmãos na ideia de que, bom, eu vou incentivar esse a ser igual àquele, mas na verdade essas comparações fazem muito mais o contrário, intimidando, rebaixando, depreciando esse outro filho, fazendo com que ele se sinta inadequado, inepto, inferior e que ele guarde essas crenças para si mesmo, né? Então esse sofrimento da Laís e a confirmação, poxa, minha irmã passou direto para medicina, eu fiquei 2 anos no cursinho para passar em direito, que era bem menos concorrido do que medicina, isso confirma que eu sou burra, que eu não sou inteligente, que eu não sou tão boa como a minha irmã. Eu tenho uma amiga e ela fala dela, às vezes eu tento falar de mim e ela já entra com o assunto dela, ela não tá interessada em saber de mim. Eu tenho que agradar, porque veja, eu só tenho essa amiga e se ela desistir, daí não vai sobrar ninguém.
Se eu fizer uma prova, uma seleção para um estágio, vão descobrir que eu sou uma burra. Então é melhor eu não fazer. Pego a vaga que tá ali mesmo, que tá sobrando, que ninguém quer, e faz de conta que era isso mesmo que eu queria. Assim eu não preciso me expor, porque todo mundo vai saber que eu tentei aquela vaga e que eu não consegui. Eu vou ter que contar para o meu pai que eu não fui capaz de passar naquela vaga de estágio. Então veja todas essas evitações e o quanto isso mantém a visão que a Laís tem dela mesma. Então veja como a gente vai precisar trabalhar técnicas de autocompaixão, a diminuição da autocrítica, um esquema de defectividade, de fracasso, a ideia de inferioridade e a autoaceitação. Mas que para tudo isso possa acontecer, vamos ter que trabalhar a superação